Bom dia, bom dia, bom dia! Chegando com mais um Café Espiritual e nesta semana estamos falando sobre um tema tremendo, de grande impacto e de grande valia para cada um de nós, como superar, como tratar o complexo de rejeição. Bom dia, pastora Vivian. Bom dia a todos vocês. Que seja uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Tem porção da palavra para nós? Temos sim, está em Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa passagem é do profeta Isaías, 400 anos antes de Cristo nascer, do Messias chegar, e ele já estava descrevendo como seria o Messias. E ele disse assim: será um homem muito aceito, todo mundo vai aceitar, todo mundo vai amar, todo mundo vai gostar, ele é lindo. É isso que está escrito aí? Não. Lê de novo. O que o profeta disse que ele seria, como ele seria? Seria desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha só aí, para mim na Bíblia, essa é a maior passagem e a melhor passagem que exemplifica a rejeição de uma pessoa, falando sobre o próprio Jesus. Às vezes Jesus era Deus, todo mundo aceitou, todo mundo respeitou, todo mundo acolheu, todo mundo abraçou, mas aqui está dizendo que ele era o mais indigno entre os homens. Seria, né? Seria o mais indigno entre os homens. A gente até tem, né, pastora, a imagem de Jesus hollywoodiana, aquele Jesus de olho azul, cabelos, né? Aqui diz até que Jesus não tinha aparência, né? E não tinha nem beleza, e ele não tinha nada que atraísse ninguém, não é? Fisicamente falando, e ele foi rejeitado. Por que eu estou falando isso? Porque como será que Jesus lidou com a rejeição? Como que Jesus lidou com não ser aceito? A gente vê até mesmo um dia Jesus, pastora, indo à sua cidade natal para pregar, e quando chegou na sua cidade natal, quem o viu crescer não aceitou, o rejeitou. A própria família. Né? O rejeitou, os seus familiares o rejeitaram. Quem é esse? Não é o filho do José? Não é o filho da Maria? Não é aquele que cresceu aqui? Né? Como se diz assim, quem ele pensa que é? Está se achando? E a Bíblia diz que ele até operou muitos poucos milagres ali na sua cidade. Por quê? Por causa da incredulidade das pessoas. E o próprio Jesus, ele disse assim, que não existe profeta sem honra senão dentro da sua própria casa. Verdade. Não é? Então, assim, ele até usou esta frase por causa da rejeição. Jesus, ele foi muito rejeitado. E nós somos rejeitados todos os dias de alguma maneira. Algumas vezes são as nossas ideias que são rejeitadas, não é? E nós também rejeitamos. Essa é uma coisa que a gente tem que colocar, que nós rejeitamos também o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está rejeitando alguém pela sua aparência, porque às vezes alguém vai rejeitar, vamos dizer assim, amorosamente, alguém vai rejeitar, por quê? Porque o fulano lembra alguém que eu tive um problema, que me fez mal. Fale um pouquinho sobre isso, pastora. Às vezes o nosso subconsciente, né, já fica marcado assim, o rosto da pessoa que te fez mal. Quando você não libera perdão para aqueles que te fizeram mal, você vai ficar com ele no seu subconsciente, na sua mente o tempo inteiro. Então tudo que fizerem
parecido com aquilo que fizeram com você, você já vai rejeitar. Inconscientemente, às vezes não é consciente, não é querendo rejeitar, é inconscientemente. Nossas atitudes, elas podem, né, vir do nosso inconsciente também. Sim. Então, nós acabamos repelindo esse tipo de pessoas. Eu não quero ninguém que se pareça com tal pessoa que me machucou, que falou comigo de uma forma grosseira, que agiu mal comigo, que me enganou. Então, nós acabamos trazendo para essa pessoa que se parece fisicamente, né, no jeito, na fala, talvez num gesto, nós acabamos rejeitando também essas pessoas. Você vê que isso é tão impressionante que a gente às vezes rejeita, vamos começar lá de cima, a gente rejeita às vezes nacionalidades. Sim. Né? A gente fala assim, o alemão é isso, o italiano é aquilo, só vê os defeitos. O japonês é aquilo. Né? A gente já começa rejeitando pessoas por nacionalidade. Por que às vezes eu rejeito o italiano? Eu rejeito toda a nação italiana porque um dia talvez eu tive um problema com o italiano. Né? Eu rejeito um japonês que não tem nada a ver com o negócio. Né? Eu rejeito a nação do Japão inteira por causa de um japonês que um dia eu tive algum problema com essa pessoa. Então a gente rejeita nações. Às vezes a gente rejeita estados, né? Eu não gosto de... Do povo do Pará. Eu não gosto de carioca. Eu não gosto de paulista. Eu não gosto de paranaense. Eu não gosto de gaúcho. Por quê? Porque quem sabe a pessoa um dia teve um problema com gaúcho, né? Agora todos os gaúchos são rejeitados por causa de um gaúcho. Você viu como é que nós somos? A gente teve alguma coisa, por quê? Se eu nunca tive nada, nem uma rejeição, alguma coisa com um carioca, por exemplo, por que eu vou dizer que todo carioca é assim? Então, a gente precisa muito trabalhar isso, porque às vezes a gente está rejeitando e a gente não percebe que está rejeitando. Às vezes dentro da família a gente rejeita pessoas, às vezes na vida amorosa a gente rejeita pessoas, não é? Por causa de cor a gente rejeita pessoas, por causa de posição social a gente rejeita pessoas. Então o tempo inteiro a gente inconscientemente pode estar rejeitando. E a gente às vezes rejeita a gente mesmo. Pior de tudo é isso, que a gente pode rejeitar a nós mesmos, não gostar e não aceitar a gente mesmo. Agora, pastora, o que a gente pode dar de conselho, de início, né? Nós temos uma série de cafés aí. O que a gente pode dar de conselho de início a respeito disso? Mergulhe nesse assunto, estude esse assunto, não é? Leia livros. Tem um livro muito bom que eu indico da Joyce Meyers, que se chama Raiz da Rejeição. Raízes da Rejeição. Você pode ler, vai te ajudar muito, porque a Joyce Meyers, essa pregadora americana, ela foi uma mulher que chegou a ser abusada pelo seu próprio pai. Sim. Imagine, ela conta o histórico de rejeição dela nesse livro, de como isso acabou com ela por um tempo, como isso destruiu, como isso afetou o seu relacionamento com o seu marido. Agora imagine, pastora, o marido, toda mulher escolhe um marido parecido com o seu pai, né? O primeiro homem da vida de uma mulher é o seu pai. Imagine o histórico dessa mulher que foi abusada pelo seu pai para relacionar com o seu marido depois, para se relacionar com homens depois, para se relacionar com figuras de autoridade depois. Ela conta nesse livro, é muito, muito, muito forte o que ela conta, essa reação, né? E como ela superou, porque há uma superação. Você não precisa viver debaixo desse jugo, né, de rejeição, porque aí entra depressão, entra baixa autoestima, entra mágoa, entra ressentimento. Aí, através da porta da rejeição, não é? Entra um monte de demônios ali na vida emocional da pessoa, só através dessa porta da rejeição.
E nós estamos falando sobre esse assunto e vamos continuar nas próximas. Pastora, interessante, né? Você já ouviu a Joyce Meyers falar sobre isso, né? Já. Eu acompanho o ministério dela e me inspiro muito na história dela, porque muitas vezes a gente acha que não tem nada, né, na nossa vida que trouxe uma raiz de rejeição, mas se você for pesquisar, analisar a si mesmo, olhar para dentro de você, você vai encontrar situações que você precisa resolver. Uma das coisas importantes que eu acho que gera todo um processo nas nossas vidas é a paternidade. Uma paternidade bem resolvida. Se você teve um pai, né, ou uma mãe, a paternidade é no sentido de pai e mãe, que não foi legal com você, que agiu de forma ruim, que te rejeitou, o primeiro passo é você liberar perdão. Se eles ainda são vivos, faça um caminho de volta com eles. Vá até eles, libere esse perdão. Pai, mãe, eu perdoo por tudo que aconteceu na nossa história. Eu quero começar de novo um relacionamento de pai, de filha, de mãe, de filha, porque isso muda a nossa história. Porque quando a gente tem essa paternidade mal resolvida, né, com mágoas, com raízes de amargura dentro da gente, é nós que sofremos. A nossa história é que fica comprometida. Então, resolva a sua história com seus pais. Perdoe, porque a palavra de Deus diz que nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Então, o princípio básico é eu perdoar. Não é eu perdoar alguém porque me fizeram, né? Eu perdoar aqueles que me ofenderam. Não receber perdão daqueles que me ofenderam. Porque muitas vezes a gente quer receber o perdão. Não, eles que me magoaram, eles que me feriram, eu tenho que receber esse perdão, esse pedido de perdão deles. Não, você precisa ir lá fazer acontecer esse processo de perdão, porque quando você entra nessa de que, não, eles têm que vir falar comigo, me pedir perdão, porque me feriram, que me magoaram, porque isso, porque aquilo, não. Você pode ir lá e falar assim, pai, mãe, eu libero perdão para vocês. Quando você está liberando o perdão, há uma ação poderosa do Espírito Santo sobre isso, que faz com que eles também se liberem dessa situação. Muito bom conselho. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, neste dia, em favor deste teu filho e desta tua filha, Senhor, que entenderam, que começaram a entender que as fichas estão caindo, Senhor, a respeito da rejeição, que eles tenham força, Senhor, para lidar com isto, para ler, para entender, para rejeitar, para trabalhar, para serem curadas, Senhor, no seu emocional, na sua alma. Traz a cura da alma hoje, traz a cura emocional hoje, traz a cura, Senhor, para esta pessoa, que ela aprenda a lidar, que ela se abra, que ela confesse, que ela fale, que ela ponha para fora nesses dias, prepara uma oportunidade para ela colocar para fora com alguém tudo que está, Senhor, preso dentro dela há muitos anos, ela seja livre em um nome poderoso de Jesus, que assim seja para sempre. Amém. Deus abençoe você e continue trabalhando na sua alma e no seu interior. Clique aí, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe você que está contribuindo com o nosso programa. E sexta-feira, 20 horas, último elo da campanha Vivendo uma Nova Unção. Aguardamos você. Um grande abraço e beijo no seu coração.